homenagear Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está movendo sobre nossas vidas nesses dias. Eu quero te apresentar nessa noite a vontade de Deus para cada um de nós, que nos alegremos, que louvemos a Ele em alegria, ainda que você esteja passando por alguma circunstância, seja ela dor, aflição, ainda que o diabo tente tirar você da direção com brigas, intrigas, ainda que o diabo esteja verdadeiramente tentando se levantar contra você nessa noite e nesse dia, eu quero dizer para você, todo ataque contra a sua casa e sua vida está neutralizado. Todo ataque contra a sua casa e sua vida está neutralizado em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, servos do Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 5: cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito da sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha, na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu torre de sentinela e também fez tanque para prensar as uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Essa palavra de Isaías capítulo 5, ela fala de um homem que plantou uma vinha e que ele cuidou dessa vinha, mas ela só deu uvas bravas. Eu quero dizer para você algo aqui nessa noite. O nosso coração é terra do Senhor. Amém, irmãos? E neste coração Deus ele pretende plantar. No nosso coração Deus pretende produzir os maiores frutos que essa terra pode dar. Eu digo que você e eu somos a árvore mais frutífera do jardim do Senhor. Amém? E estamos aqui para nos alegrar no Senhor, estamos aqui para dizer o quanto o Senhor é importante para cada um de nós. E nós vamos começar a louvar a Deus agora, porque nós já estamos presentes na casa do Senhor. A palavra fala que aonde estiver ali, um ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria, amém? Então vamos adorar o nosso Deus. Receba o ministério de louvor de Gideões, louvando a Deus pela vida deles. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor essa noite. Eu gostaria de começar com um breve momento de oração, então coloque-se de pé. Vamos esta noite começar a pedir para o Senhor nos dar expectativa daquilo que Ele pode fazer essa noite, durante este culto, durante a palavra. Levante o seu clamor ao Senhor, peça ao Senhor para encher o seu coração com a expectativa dos céus. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, nos enche, Deus, com mais de Ti essa noite, Espírito Santo. Traga sobre os nossos corações sensibilidade. Traga, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, Deus, intensidade, liberdade na Tua presença. Que nada, Senhor, nem ninguém venha oprimir a nossa fome por Ti. No nome de Jesus, nós resistimos a todas as distrações que aconteceram hoje no nosso dia. Nós resistimos a todas as distrações que aconteceram, Espírito Santo.
Nós resistimos, Deus, a todas as distrações na mente e no coração. Eu te peço, Senhor Jesus, nos enche essa noite com o teu poder. O Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade, nós nos submetemos ao teu poder. Nós submetemos, Senhor Jesus, a tua vontade. Se é da tua vontade derramar sobre nós poder, se é da tua vontade derramar sobre nós fogo e glória, nós aceitamos, Senhor. Mas também é da tua vontade trazer aos nossos corações arrependimento. Se é da tua vontade é quebrantar os nossos corações. Nós recebemos aquilo que o céu tem para nós essa noite. Eu te peço, Senhor Jesus, nos dê um coração, Deus, que seja um com o teu. Nós elevamos a ti a nossa melhor adoração, pois o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é digno. Não há outro no céu como ti. Não há outro no céu que se compare ao Senhor. Nós elevamos a ti a nossa melhor adoração. Nós entregamos a ti, Senhor Jesus, o nosso coração. Irmão, abra a sua boca essa noite e diga palavras ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto Ele é amado por você. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Peça ao Senhor para encher o seu coração essa noite. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós da maneira que o Senhor desejar. Não precisa de ser da nossa forma, não precisa de ser com barulho, mas que seja a tua vontade, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos com mais de ti, Senhor Jesus. Nós elevamos a ti o nosso louvor, Senhor Jesus. Nós te louvamos com altos louvores. Nós adoramos a ti com cânticos alegres, pois o Senhor é digno, o Senhor é santo.
prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau os teus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau os teus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem para reinar e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar e sua justiça prevalecerá. Ele vem e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar e sua justiça prevalecerá. Glória ao Senhor. Irmãos, quem está feliz aqui essa noite? Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor mais uma vez, para que Ele toque o nosso coração, para que nós possamos ter clareza daquilo que Ele quer falar ao nosso coração essa noite. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti esta igreja e eu te peço que a Tua igreja, Senhor Jesus, como está escrito na Tua palavra, que venha ser chamada de casa de oração para todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu te peço, Espírito Santo, que o nosso coração venha ser um com o Teu, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos dá sensibilidade, nos dá perseverança no lugar da oração, que nós venhamos conhecer a Ti. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Glórias te damos, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno, Deus. Haverá um dia que Ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Até lá cantarei, até lá proclamarei.
justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. E o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. E o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar, o cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Se pedimos segundo a tua vontade, ele nos ouvirá e nos responderá. Dizemos sim, amém para sua vontade. Dizemos sim, amém para sua vontade. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá e nos responderá. Dizemos sim, amém para sua vontade. Dizemos sim, amém para sua vontade. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá e nos responderá. Dizemos sim, amém para sua vontade. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá e nos responderá. Dizemos sim, amém para sua vontade. Dizemos sim, amém para sua vontade. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá e nos responderá. Dizemos sim, amém para sua vontade. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos
para orar e clamar até o teu retorno. Desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar. Desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar até o teu retorno. Desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar. Desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar até o teu retorno. Estamos batendo a porta, enchendo as taças, que suba a ti o incenso das nossas orações. Estamos batendo a porta, estamos até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças com tua justiça. Aleluia, Senhor. Glórias te damos, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
dias, que a nossa mente venha ser transformada com a revelação do Senhor. Glórias te damos, glórias damos a Cristo, o Filho do homem. Da sua cabeça escorre óleo de alegria. O teu sacrifício nos tirou, nos livrou de nós mesmos. Glórias te damos, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno, o Senhor é santo. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, odeia iniquidade, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Honra e glória. 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 Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito.
olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho
portas da cidade, pra Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por este momento de louvor e adoração. Obrigado, Pai, pois a tua presença é real neste lugar. Nós temos essa certeza e essa convicção, Pai, de que o teu Espírito está neste lugar, Pai. Por isso nós te damos graças, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o teu amor, Pai, dura para sempre. Obrigado, Espírito Santo, por este momento em que o Senhor compartilhou conosco um pouquinho do seu amor, Pai, através dos louvores. Nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, vocês também. Amém. Vocês estão bem mesmo, gente? Estão felizes? Eita, glória. Tá achando que vocês estão bem xoxo, não tá não? Vocês estão felizes? Aí, ó, agora sim. Obrigado, gente. Você vai me acompanhar aí, irmão? Vai não? Deixa eu te usar. Amém. Amém. Meu irmão, você chega aqui? Amém. Vem participar conosco, meu irmão. Tá. Amém. Como você tá, meu irmão? Paz, tudo bem? Você que vai querendo reconciliar com ele? Oh, glória a Deus. Amém. Então hoje é o dia, meu Fábio. Amém. Você quer fazer oração? Fábio. Vamos orar junto então. Meus irmãos, o Fábio, ele escutou o louvor. Olha para você ver como que o poder do Espírito Santo age. Dizer que estava lá fora e escutou o louvor e o Espírito Santo tocou o coração dele. E ele quer reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Amém. Diz assim, Fábio, amigo: Senhor Jesus, hoje eu quero reconciliar minha vida com a tua nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor Espírito Santo. Eu entrego a minha vida ao Senhor Espírito Santo. E nós queremos... Perdão, meu irmão, desculpa. E Espírito Santo, eu quero que hoje o Senhor faça morada em mim. A partir de hoje, Jesus, eu quero abandonar todos os meus pecados e entregar a minha vida para o Senhor. E que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Em o nome de Jesus, nós oramos. Pai, nós te agradecemos pela vida do Fábio, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dele. Obrigado pelo teu Espírito Santo ter o tocado, Pai, naquele lugar onde que ele estava. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem uma grande obra para a vida dele. E por isso, Pai, nós como igreja oramos pela vida do Fábio, Pai. Hoje ele reconcilia novamente com o Senhor, Espírito Santo. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa fortalecer a alma e o espírito dele. Porque, Pai, hoje ele entregou a vida para o Senhor. E por isso, Pai, nós cremos que o espírito dele regenerou no Senhor, Pai. Por isso nós oramos como igreja e abençoamos a vida do Fábio, Pai. Porque nós sabemos que a partir de hoje, uma nova história está sobre a vida dele. Por isso nós te agradecemos, Pai. E Fábio, seja bem-vindo à família do Senhor Jesus, meu irmão. Você é amado por ele, meu irmão. Posso te dar um abraço? Glória a Deus, meu. Glória a Deus. Deus é bom, meu. Amém. E depois você pega o contato dele, alguma forma que a gente entrar em contato com ele, tá bom? O endereço, algo do tipo. Amém? Glória a Deus, meu irmão. O Senhor é bom o tempo todo. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Já abra comigo em Atos capítulo 1,
do versículo, vamos ler do 4 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou diz assim: eu encontrei um tesouro. Eu encontrei um tesouro. Quem não encontrou, diga assim: eu vou encontrar também. Eita. Amém. Tem aqui do ladinho também, gente. A gente lê. NA, isso mesmo. Boa, Bia. Amém. Diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas, porque que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Repete comigo: minhas testemunhas. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Somente tem. Feche os seus olhos um minutinho. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Nós já oramos, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo que nos conduza neste momento da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra seja uma semente em nossos corações, Pai. E que os nossos corações sejam uma terra boa, para que essa semente caia e dê frutos, Pai. E que, Pai, a partir de hoje nós possamos ser testemunhas de Cristo. Que aonde nós estivermos, o reino venha se manifestar, Pai. Porque nós cremos no poder e na obra do Teu Espírito. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu quero hoje falar com vocês sobre ser testemunha de Cristo. Eu quero pegar um pouquinho do gancho daquilo que o pastor Jadir disse ontem. Eu creio que todos estavam aqui. E ontem ele comentou de algo que eu acho muito interessante, que há uma obra que somente a igreja irá fazer. Somente aqueles que são filhos irá fazer. Os anjos não farão em nosso lugar. Porque o Senhor, Ele nos escolheu para concluir essa obra. E essa obra, meu irmão, é ser a igreja do Senhor, é literalmente ser os pés ou as mãos, ser literalmente o corpo do Senhor aqui na terra. Então, meu irmão, Deus, Ele deu essa ordem para a igreja. Ele deu esse mandamento, digamos assim, para a igreja, que é ser o corpo dele aqui na terra. Sabe, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nosso Deus é um Deus todo poderoso. E Ele poderia, de fato, fazer a obra dele do jeito que Ele quisesse. Mas é impressionante porque Ele decidiu confiar ao homem o ministério da reconciliação. Ele decidiu confiar à tua igreja o ministério da pregação do Evangelho. Quando você olha para as Escrituras, meu irmão, você vê que o desejo de Deus, eu sempre falo isso, a maioria das vezes que eu vou pregar, eu sempre cito essa passagem, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, onde mostra explicitamente que o desejo de Deus, meu irmão, é que nós sejamos salvos, mas que não para somente por aí, mas que nós viemos a conhecer Ele cada vez mais, cheguemos ao pleno conhecimento de quem Ele é. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o desejo de Deus é que todos nós nos acheguemos a Ele. Quando você vê no Éden, Deus, Ele cria o ser humano para se relacionar, para estar com Ele. Deus, Ele era autossuficiente, Ele não precisava, mas Ele decidiu criar o ser humano. E é impressionante, meu irmão, que quando Deus faz isso, Ele estabelece alguns limites que nem Ele mesmo quer passar. Que é que os céus são do Senhor, mas a terra, quem domina é o homem. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, eu acho que é em Salmos 8, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, mas fala que Deus nos criou, o ser humano, um pouco menor do que Ele, e deu domínio sobre Ele, e deu domínio a Ele, né, que é a terra. Tanto que quando nós pegamos Gênesis 1, 2 e 3, você vê Deus, Ele dando ordem a todas as coisas, mas quando chega um homem, Ele fala: façamos nós o ser humano à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre toda a terra.
Os céus, meu irmão, foi Deus que criou, a terra foi Ele que criou também, tudo foi Ele que criou. Só que Ele colocou um domínio aqui na terra, que seria o homem. Só que nós vemos o que aconteceu com a queda, quando o pecado se instala no coração do ser humano, aonde ele perde esse domínio e passa esse domínio para Satanás. O domínio da terra, meu irmão, quem tinha que ter era eu e você, era o ser humano, não era o diabo. Só que com o passar da queda, com o acontecimento da queda, nós vemos que o ser humano entregou de bandeja para Satanás o domínio da terra. O desejo de Deus, meu irmão, não era que Satanás dominasse a terra como ele domina nos dias de hoje. O desejo de Deus, meu irmão, era que nós manifestemos quem Ele é. O desejo dele, meu irmão, é que nós viemos trazer, estabelecer, né, o reino dele aqui na terra. Então, meu irmão, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus, Ele deu esse domínio, mas por causa do pecado, nós entregamos esse domínio a Satanás. Tanto que quando você vê Jesus no deserto, você vê que Jesus, ele está passando por aquele período de tentação com Satanás. E Satanás vira e fala: se você prostrares e me adorares, eu te entregarei o domínio, porque me foi dado. E meu irmão, o desejo de Deus nunca foi isso. O desejo de Deus, meu irmão, sempre foi que nós, o ser humano, dominasse sobre todas as coisas. É dominar sobre o medo, é dominar sobre as circunstâncias, é dominar sobre tudo. Porque Ele te deu esse direito e está dentro de você dominar sobre as coisas. Não sobre pessoas, mas sobre as coisas. Porque Deus, Ele te deu essa autoridade, Ele te deu isso. Só que, meu irmão, nós vemos que por causa do pecado, por causa do afastamento da presença, do afastamento do homem com Deus, nós vemos que nós perdemos totalmente isso. Só que, meu irmão, Jesus, Ele veio literalmente para restaurar isso que havia se perdido. Ele veio, meu irmão, para restaurar isso, para trazer de volta esse domínio que o homem tem, para trazer de novo essa autoridade e principalmente esse relacionamento com Ele. Esse relacionamento, meu irmão, de estar com Jesus, de estar com Deus. Porque você vê que Deus, o desejo dele é que nós nos acheguemos a Ele. O desejo de Deus, meu irmão, é que nós nos relacionemos com Ele. Só que por causa da queda, nós afastamos dele. E a Bíblia diz que por causa da queda, meu irmão, nós nos tornamos inimigos de Deus. Só que a partir do sacrifício perfeito de Cristo, nós podemos novamente ter paz com Deus. Nós podemos novamente nos achegar à presença do Pai e nos relacionarmos com Ele, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de medo, sem nenhuma barreira, porque Jesus, Ele abriu o vivo caminho com o seu próprio sangue. E a partir disso, meu irmão, a partir de Cristo, do sacrifício perfeito, nós podemos nos achegar novamente. Só que, como eu disse, meu irmão, Deus, Ele poderia ter feito tudo. Ele poderia ter resolvido o problema, digamos assim. Só que Ele decidiu confiar ao ser humano, porque Ele colocou essa lei: os céus são do Senhor, a terra é do homem. A terra era para Ele. Então tudo que acontece na terra, Deus não intervém como por exemplo Ele fez antes, porque Ele colocou limites. Agora, a partir de Cristo, meu irmão, é um homem que domina sobre a terra novamente, porque Ele restaura isso. Então, meu irmão, Ele deixou o ministério da reconciliação conosco. Então pode ser que Jesus, Ele faça como Ele fez algumas vezes nas Escrituras. A gente vê que quando Jesus, Ele é morto, né? Ele é pego, espancado, crucificado, morto, mas Ele ressurge no terceiro dia. Ele ressuscita no terceiro dia. E a Bíblia diz que então Ele aparece também a alguns outros discípulos, não somente aos 12. Ele aparece a alguns e revela para eles a vontade dEle, o Evangelho, né, digamos assim. Só que você vê, meu irmão, que Ele vira para eles e dá uma ordem para eles. Ele vira: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e ensine eles a obedecer. E mais para frente o que nós vemos: e vocês serão minhas testemunhas. Sabe, Deus, Ele poderia ter feito isso, mas Ele escolheu a mim e a você, meu irmão, para manifestar o reino dEle, para trazer à humanidade novamente a reconciliação. Como eu disse, Ele pode de fato aparecer em visão, como Ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo no caminho de Damasco, você vê que ele teve esse encontro com Ele, ao ponto de ter uma visão,
onde o próprio Jesus apareceu para ele. E com o decorrer da história você vê que Jesus apareceu para outras pessoas. Só que, meu irmão, o desejo dele é que nós viemos a manifestar o reino dele. O desejo dele, meu irmão, é que nós viemos a ser testemunhas do evangelho. Então, meu irmão, a incumbência de pregar o evangelho é minha e sua. A incumbência de pregar o evangelho é minha e sua. Tá dando um pouco de retorno aqui, entendeu? Mas o desejo de Deus, meu irmão, é que eu e você manifestemos o reino de Deus. O desejo dele, meu irmão, é que eu e você viemos a mostrar uns aos outros quem é Deus de verdade. Por isso, meu irmão, que Jesus, quando ele está nesse momento, né, um pouco antes de ser assunto aos céus, ele fala: permaneceis em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí sim vocês serão minhas testemunhas. Sabe por quê, meu irmão? É necessário nós sermos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas de Deus. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, falar dessa palavra às vezes vai ser apenas um moralismo. Vai ser apenas a gente trazer uma lei de moral para as pessoas. Vai ser apenas a gente colocar uma caixinha na cabeça das pessoas e falar: ei, você não pode andar com essa roupa, você não pode andar desse jeito, você não pode falar isso. Mas a vida da pessoa não é transformada. Porque, meu irmão, a vida das pessoas só são transformadas quando nós estamos cheios do Espírito Santo e somos testemunhas dele. Sabe, essa igreja ela só vai de fato ganhar almas quando todos nós nos tornarmos de fato testemunhas de Cristo, meu irmão. Quando a minha vida, a sua vida, a nossa vida como igreja vier manifestar quem Deus é de verdade. Porque, meu irmão, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos chegar diante das pessoas e apenas falar de leis para elas, e não da vida de Cristo. Nós vamos apenas chegar e jogar sobre ela a palavra de Deus, digamos assim, mas não vai acontecer nada. Mas, meu irmão, quando você ser testemunha, quando nós formos testemunhas cheios do Espírito Santo, só de nós chegarmos e às vezes dar um abraço, a pessoa vai sentir: e abraço é diferente, algo nela é diferente. Porque, meu irmão, nós vamos estar cheios da presença de Deus. Nós como igreja hoje, nós somos a extensão do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo dele. Então, meu irmão, não espere que Deus ele vai chegar e dar uma visão lá para a sua família, que ela vai converter de uma noite para o dia. Pode ser que aconteça, para Deus nada é impossível. Só que experimenta você mesmo chegar cheio do Espírito Santo e pregar para o seu irmão. Experimenta você mesmo ser cheio do Espírito Santo e chegar no seu trabalho e falar do amor dele. Porque, meu irmão, Deus ele quer que nós sejamos o corpo dele aqui. Como eu disse, tem coisa que Deus nem mesmo ele vai fazer. Tem coisa, meu irmão, que ele espera que eu e você façamos. Nós devemos sim orar pelas pessoas, nós devemos orar pelos perdidos. Só que nós devemos ser mão e os pés dele aqui na terra. Nós devemos ser boca de Jesus aqui na terra, meu irmão. Se nós ficarmos apenas esperando que Deus converta uma pessoa de um dia para o outro, amém, isso pode acontecer, não estou falando que não pode. Mas vai ser muito mais fácil, meu irmão, você se encher do Espírito e ir pregar o Evangelho para ela. Porque Deus, meu irmão, ele quer que todo ser humano seja salvo. Só que para isso acontecer, ele deu uma ordem para nós: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O desejo dele, meu irmão, é que nós viemos a manifestar o reino dele aqui na terra. Sabe, ser testemunha literalmente no grego chama mártires. É alguém que viu, ouviu ou pode afirmar a verdade, mesmo com um alto custo pessoal. Quando nós falamos de testemunho, nós estamos falando de mártires. E se você parar para ver a história da igreja, houve muitos mártires. Homens, meu irmão, que não negaram a sua fé, mas que morreram até mesmo pregando o Evangelho. Homens que não amaram a própria vida, mas se entregaram pela causa de Cristo, que é querer salvar todos, que é pregar o Evangelho.
Sabe, ser testemunha de Cristo, ser uma testemunha de um fato, de alguma coisa, né? Você tem que presenciar, você tem que experimentar, e você tem que ver com os seus olhos. Se acontecer, meu irmão, para nós sermos testemunha de algo, nós temos que estar no lugar. Não tem como, por exemplo, acontecer, Deus livre e guarde, mas acontecer um acidente aqui na frente, nós estamos aqui, nós vamos ver com nossos olhos. Nós vimos, nós estamos no lugar, nós experimentamos a emoção do lugar, digamos assim, aquele de tensão, nós bateu, morreu, o que aconteceu? Aí sim nós vamos poder ser testemunha. Mas não tem como acontecer um acidente aqui, a gente querer pegar um carioca, pegar alguém do Rio de Janeiro e conta lá o que aconteceu. Não, porque aconteceu aqui. Nós que estamos aqui, que experimentamos disso. Nós que estamos aqui, que provamos desse ambiente, digamos assim, desse acontecimento. Então não tem como, meu irmão, a gente pegar outra pessoa de outra cidade e querer que ela conta isso. Quando nós somos testemunha de algo, meu irmão, nós precisamos estar neste lugar, ver com nossos olhos, escutar com nossos ouvidos e sentir com o nosso coração, digamos assim. Então, para nós sermos testemunhas, meu irmão, de Cristo, nós temos que provar, ouvir, tocá-lo, nós temos que experimentar da presença. Aí sim nós seremos uma testemunha. O apóstolo João, quando você lê a primeira João, se não me engano, ele fala: nós estamos declarando aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos. Nós estamos falando de Jesus, porque nós ouvimos, vemos e apalpamos. Meu irmão, a igreja do Senhor precisa ser testemunha dele. Não tem como, meu irmão, nós queremos salvar as pessoas, não tem como nós queremos ser o super crente sem a presença do Espírito Santo, sem experimentar de quem Ele é, meu irmão. Que nós só vamos manifestar quem Deus é de verdade quando nós ouvimos, vemos e apalpamos Ele. Quando nós experimentarmos de fato da presença do Espírito Santo. E sabe o que é mais impressionante, meu irmão? É que isso está disponível para mim e para você. O problema é que a igreja brasileira, eu acho que eu posso falar assim, nós estamos muito acostumados em apenas querer que os pastores subam ao monte. Nós estamos muito acostumados a querer que só o ministério de louvor pague o preço. Nós estamos muito satisfeitos em apenas vir na igreja receber nosso iFood espiritual, chegar aqui, comer e ir embora. Mas quando Deus está falando: ei, eu tenho um banquete maior para você no seu quarto, quer você experimentar de mim, quer você experimentar do meu amor, quer você experimentar da verdade do Evangelho, para aí sim, quando você falar algo da minha parte, vai ser algo que vai impactar as pessoas. Sabe, meu irmão, nós precisamos de fato sermos testemunhas de Cristo. Sabia que o Brasil é um dos países que mais tem crente? Mas quando nós olhamos para a situação atual, é só corrupção, é a morte só crescendo. Se você ligar o jornal, meu irmão, só tem morte, só tem coisa ruim. Eu fico xingando minha mãe lá, que minha mãe escuta o jornal de manhã, de tarde e de noite. Eu falo: mãe, só tem notícia ruim aí, o que você vai ficar escutando esse trem? Eu preciso saber das coisas. Mas, meu irmão, você abre o jornal, só tem isso. Não deveria, porque nós nos intitulamos um país cristão, mas nós somos um dos países que mais tem corrupção, que mais tem índice de morte, índice de separação, índice de divórcios. Por quê, meu irmão? Será que não é porque nós não estamos experimentando de fato a verdade do Evangelho? Nós precisamos, meu irmão, experimentar e ver que o Senhor é bom. O salmista Davi, ele fala: provar e vede que o Senhor é bom. Sabe, meu irmão, talvez na igreja nós vamos ter sim encontros verdadeiros com Jesus, e eu oro para que isso aconteça. Quando nós estivermos aqui reunidos no louvor, o Marcos tocando,
a presença de Deus venha e nos tome por completo e nós venhamos sair daqui constrangidos, com um pesar no coração de eu preciso mais de Deus. Eu creio nisso, que na igreja nós vamos experimentar disso. Mas talvez, meu irmão, Deus só quer que você entre no seu quarto e tire 10 minutinhos com Ele, para então Ele se revelar a você de fato. Porque aqui, meu irmão, você vai apenas ouvir uma porção do Evangelho. Você vai apenas ouvir um pouquinho da presença de Deus. Só que no seu quarto, quando você abrir essas escrituras, meu irmão, aí sim você vai ver que o próprio Deus está lá no seu quarto com você. Sabe, nós precisamos experimentar da presença de Deus, experimentar mais da presença de Deus, porque tem uma porção maior para mim e para você, meu irmão. Nós não podemos nos acostumar de achar tranquilo apenas vir para a igreja. Eu sempre estou repetindo isso. Mas nós não podemos achar normal apenas vir para a igreja e sair do mesmo jeito. Nós não podemos achar que é normal, meu irmão, nós orarmos e Deus não nos responder. Não pode ser normal, meu irmão, nós estarmos aqui na igreja 3 anos, 5 anos que nós estamos comemorando e a nossa vida não ser transformada. Se isso está acontecendo, meu irmão, tem algo de errado na nossa intimidade com Jesus. Se em 5 anos, meu irmão, nós não transformamos o nosso caráter, nós precisamos repensar mais. Se nós estamos apenas vindo para a igreja preencher o banco, ou estamos conhecendo o Senhor de fato. Porque, meu irmão, quando você pega a história do próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem fervoroso, era um homem religioso, um homem que todos os dias lá fazia o seu jejum, fazia lá as suas orações, fazia lá os seus rituais no templo. Só que era um homem que não pensava 2 vezes antes de matar por causa da religião. Ele perseguia a igreja. Só que a partir de um encontro com Jesus, um encontro com Ele foi completamente transformado. Ao ponto, meu irmão, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque a vida dele foi completamente transformada em apenas um encontro. E quantos encontros nós tivemos com Jesus aqui, meu irmão? Quantos encontros? Eu sei que tem pessoas que talvez um dia da presença do Senhor vai ser completamente tocada, mas outras vai demorar um tempo mais. A gente vê isso, os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Pedro, vou usar ele como exemplo, passaram 3 anos com Jesus e falhou, errou. Não que nós vamos ser perfeitos, não vamos falhar. Só que ele precisou de 3 anos e ver Jesus ressurreto. Tomé andou 3 anos e precisou, eu vou ver para crer. Paulo, com um dia, meu irmão, na presença, foi transformado. Mas eu quero te falar, meu irmão, que se o evangelho não está transformando o seu caráter, tem algo de errado. Não com Deus, mas a nossa intimidade com Ele. Se em 3 anos, meu irmão, a sua mãe ou o seu pai ou os seus irmãos ou as pessoas que estão do seu lado não viram que você mudou, tem algo de errado. Se em 5 anos, né, tem algo de errado. Porque quando nós temos um encontro com Ele verdadeiro, meu irmão, não tem como nós permanecermos do mesmo jeito. Algo dentro de nós vai mudar. Algo dentro de nós vai ser transformado. O nosso espírito é regenerado. A partir daí, meu irmão, você não é mais um homem natural, você é um homem espiritual. O homem que se alimenta da palavra, o homem que se alimenta do Espírito, o homem que se alimenta da presença do Espírito Santo. Meu irmão, eu já contei um pouco do meu testemunho, mas eu tenho uma convicção tão grande no meu coração desde quando eu tive um encontro com Jesus. Eu fui na igreja, eu sempre fui, minha mãe sempre levava a gente na igreja, só que minha mãe sempre falou o seguinte: já que vocês não vão durante o ano, digamos assim, vai uma vez ou outra, vamos fazer um combinado, pelo menos na virada do ano, no ano novo vocês vão passar na igreja,
Isso é uma regra nossa lá. A gente, beleza, todo ano a gente passava na igreja. Todo ano a gente virava um ano na igreja e tal, glorificava e tal. E eu não vou mentir para vocês, meu irmão. O Pablo estava junto, revelando o seu passado, mas nós tínhamos um grupinho que era lei, era um decreto nosso. Toda virada de ano a gente juntava para beber. E a gente ia, curtia até. Só que nesse dia, meu irmão, 16 para 17, 2016 para 2017, eu cumpri meu combinado com minha mãe, fui para a igreja. E se você me perguntar que louvor que tocou, não sei. Se você me perguntar que palavra que a pastora pregou, não sei. Só sei que no momento da ceia, ela começou a falar sobre Cristo indo para a cruz. E ele tomando chicotada, e ele apanhando, sendo cuspido, humilhado. A história que nós sabemos. E aquilo começou a mexer comigo. E ela começou a falar de cada martelada que Jesus estava levando. Eram nossos pecados sendo levados nele. E aquilo, meu irmão, me tomou por completo. Eu comecei a chorar. E eu comecei, Deus, o que é isso? Eu estou chorando, mas não estou nem sabendo por que eu estou chorando. Porque eu estava pensando na festa. O que está acontecendo? E comecei a chorar. E comecei a chorar, depois comecei a rir. Eu comecei a chorar e rir, não sabia se eu chorava, se eu ria, o que acontecia. Estava como se fosse uma empolgação muito grande dentro de mim. E eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui para o cantinho da igreja assim, e comecei a chorar. E eu de fato, meu irmão, hoje eu tenho convicção disso, que o Espírito Santo chegou e me abraçou. E aquilo eu comecei a chorar tanto, que eu comecei até chorar, até soluçar. E até que eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que aconteceu, não sei se é o Senhor, se é coisa da minha cabeça. Mas se for o Senhor, eu quero experimentar isso todos os dias da minha vida. Se for a tua presença, eu quero experimentar isso todos os dias da minha vida. E eu não vou mentir, meu irmão, eu fui para a festa, bebi, fiquei doido. Fiz tudo que eu deveria ter feito lá. E eu lembro que no dia 1º de janeiro, a primeira coisa que eu fiz, quando eu abri o olho, eu olhei, estava o Pablo de um lado, eles foram dormir lá em casa, estava o Pablo de um lado, o Otávio em cima. Acho que tinha mais alguém, acho que era o Samu. Lá no meu quarto, lá, todo mundo foi lá para casa. Só que eu acordei primeiro que eles, e quando eu abri o olho assim, eu falei, Deus, eu não sei o que eu experimentei ontem, mas se for a tua presença, eu quero experimentar isso todos os dias da minha vida. Meu irmão, e eu te garanto que a partir dali minha vida não foi mais a mesma. Eu tentava chegar para os meninos, juntar lá com os meninos para beber, os meninos começavam a me expulsar. Ô Dani, você é pastor, sai daqui, você não vai beber mais não, sai, para com isso e tal. E eu comecei a ficar, cara, não é a mesma coisa. Eu tentava me enturmar desse jeito, mas eu não conseguia. Meu irmão. Hoje eu entendo que é porque meu espírito teve um encontro com Jesus. Hoje eu tenho essa convicção, meu irmão, que a partir de lá minha vida não foi mais a mesma. Pecar para mim já não tinha mais graça. Fazer o que todo mundo faz não tinha mais graça. Porque, meu irmão, eu experimentei e provei que Ele é bom. Não precisou de ninguém vir pôr as mãos sobre mim e sei lá. Não que isso seja errado, isso é bom. Isso nos fortifica, nos faz ter encontros com Jesus. Só que, meu irmão, a partir daquele dia minha vida não foi mais a mesma. A partir daí, meu irmão, eu mudei. Não sei como, quando, certinho, mas já não foi mais as mesmas coisas. E o que eu falo, meu irmão, de ser testemunha de Cristo, é você provar dele e ver. Eu te falo, meu irmão, já vi tanta coisa, já vi gente sendo curada, já vi, meu irmão, surdo escutando, braço crescendo. Não tem como, meu irmão, você provar dele e falar que isso não é uma verdade. Eu já provei demais para apenas ignorar. Eu já provei demais para apenas olhar e falar, vou largar Jesus. Eu já provei demais, meu irmão, para falar, Cristo não muda a minha vida. Meu irmão, já vi demais para falar que é apenas uma historinha de criança. Meu irmão, não tem
tem como nós experimentarmos o sagrado, experimentarmos de Cristo e permanecermos do mesmo jeito. Não tem como, meu irmão, nós experimentarmos do autor e consumador da nossa fé e voltarmos a velhas obras, meu irmão. Por mais que pode ser que a gente fraqueja, porque acontece de um dia a gente não quer ir para a igreja, da gente estar meio revoltado e falar, não quero orar, não quero. Acontece. Só que, meu irmão, quando você prova demais, você sabe que um dia distante da presença dele é um dia perdido. Um dia longe da presença é um dia perdido, meu irmão. Um dia distante de Deus é um dia perdido na nossa vida. Porque quando nós provamos e vemos que o Senhor é bom, meu irmão, não vai precisar de ninguém chegar até você e ficar falando, porque você vai falar, eu já provei. Não estou falando para a gente ser arrogante, não escutar, mas você fala, eu já provei, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Das pessoas te chamarem para você fazer, te levar para o pecado, vamos ser sinceros. E você virar e falar, meu irmão, eu experimentei algo que o pecado não vai me satisfazer como isso me satisfez. Porque, meu irmão, quando nós experimentamos de Cristo, tudo perde sentido. Quando nós experimentamos do amor de Deus, tudo perde sentido. Meu irmão, não sei você, mas eu não vejo sentido na vida sem Deus. Será, meu irmão, que vale a pena apenas a gente nascer, ter nossos filhos, casar, trabalhar e morrer? Será que a vida não tem algo a mais? Será, meu irmão, que esse tempo que nós estamos aqui não tem algo a mais para a gente experimentar? Eu posso te falar, tem, que é a presença do Espírito Santo. Cristo, meu irmão, Cristo é perfeito. Ele sabia, meu irmão, que sem a presença do Espírito Santo, a gente é apenas um zumbi na terra, apenas guiados pelos nossos desejos, apenas sendo levado para um caminho que Ele não quer. E Ele sabendo, meu irmão, que sem Ele nós não somos nada, Ele falou, eu preciso trazer eles de volta. Eu preciso que eles estejam comigo de novo. Não porque ele está lá carente, não por isso, mas porque Ele sabe, meu irmão, que a vida sem Ele é uma vida rasa, é uma vida perdida, é uma vida que não tem valor, é uma vida que é como palha, que quando pega fogo você sopra, não sobra nada. Mas uma vida com Ele, meu irmão, o fogo vem e te queima, mas em vez de não ter nada, tem um ouro sendo purificado dentro de você. Sabe, meu irmão, Ele nos chamou para provar e sermos testemunhas dEle. É o ponto, meu irmão, dEle transformar você, de você chegar no seu ambiente de trabalho e as pessoas falarem, ei, algo diferente tem nessa pessoa. As pessoas falam, né? A energia dele é diferente, a energia dela é diferente, sei lá, o sorriso dela, a alegria dela é diferente, ela é contagiante. Quando ela chega, o ambiente muda, meu irmão, porque quando nós chegamos num lugar, sabe o que vem junto? O reino de Deus. E no reino de Deus não há tristeza, meu irmão. No reino de Deus não há dor, não há choro. Não que nós não vamos passar isso, não estou falando que você vai viver uma vida cor de rosas, não. Mas onde você chegar, o reino de Deus vai manifestar. Onde você chegar, meu irmão, as pessoas vão te procurar para falar, ora por mim, porque eu sei que você tem intimidade com Deus. Ora por mim porque o jeito que você fala é diferente. Ora por mim porque, eu não sei, a sua energia é boa. Ora
você vai manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Quando Ele vem, meu irmão, quando Ele está com você, aonde você pisa, o reino de Deus vem também. Então, meu irmão, quando nós temos esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo, você tem que estar preparado para o sobrenatural. Você tem que estar preparado, porque onde você chega, o reino de Deus chega também, meu irmão. Então não ache, eu já vou dando um spoiler, se você quer ser crente, não ache que sua vida vai ser de qualquer jeito. Porque, meu irmão, o dia ordinário mesmo, o dia normal, pode se transformar num dia sobrenatural. Num dia qualquer, você está lá no seu trabalho, fazendo sua atividade, e do nada o Espírito Santo vai te falar: ei, vai lá para o banheiro orar. Vai lá para o banheiro, porque eu quero revelar a você o meu coração. Vai lá para a salinha, vai lá para o cantinho, não sei, porque eu quero revelar a minha vontade para você. Tem uma pessoa lá fora, e eu quero ter um encontro com ela. Meu irmão, eu cansei de, no meu trabalho, estar fazendo o que eu tinha que fazer, parar para ir para o banheiro chorar. Não por tristeza, não porque eu estava passando por uma situação difícil, mas porque eu senti o Espírito Santo chegar em mim e falar: Dani, eu quero falar com você agora. Agora. Porque, meu irmão, ele é uma pessoa, ele tem vontades. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, a gente não tem vontade de conversar com ela, de falar com ela. Assim é ele com a gente. Da mesma forma, irmão, que nós temos uma necessidade de conversar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, assim o Espírito Santo, ele quer conversar conosco. Ele quer virar e falar: ei, eu tenho uma verdade para falar. O que aconteceu? Eu quero te contar. Porque ele é uma pessoa. Então nós precisamos ser testemunha de Cristo. Eu anotei alguns pontos, já estou indo para o final. Para sermos testemunha, meu irmão, ser testemunha é anunciar quem Jesus é. Para ser testemunha, nós devemos anunciar quem Jesus é. Testemunhar é afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Testemunhar é crer de todo o nosso coração que Ele morreu e ressuscitou. Se isso não for uma convicção na nossa vida, meu irmão, nós não somos testemunhos de Cristo. Se nós não temos a convicção que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé não vale de nada. A nossa fé não vale de nada. E por último é que Ele é o Senhor e nosso Salvador. Se nós não temos essa convicção, meu irmão, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós não vamos experimentar ser testemunhas. Nós não vamos experimentar o reino. Nós não vamos experimentar a intimidade com Deus. E ser Senhor, meu irmão, é você falar para Ele: Jesus, a minha vida não pertence a mim. Sabe quando, naquela época, quando eles falavam entrega para ser Senhor e Salvador, eles tinham uma convicção muito grande na cabeça deles. Porque naquela época havia muitos escravos. Mas escravo a gente acha assim que sempre era aquela opressão e tal. Nem sempre, gente. Abraão tinha escravos, a Bíblia não fala que ele oprimia eles nem nada. Mas era para cuidar das crianças, era para cuidar dos gados, era assim. E quando eles falavam Senhor, era uma obediência, meu irmão, que eles não questionavam. Se Abraão chegasse para os servos deles e falasse: ei, vá lá e pega meu bode lá do outro canto, você vai andar 20 km. Ele: se meu Senhor está falando, eu vou andar. Se meu Senhor falou, eu vou fazer. Se meu Senhor deu uma ordem, assim eu vou fazer. Assim, meu irmão, tem que ser a nossa obediência.
Quando nós entregamos a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas a Ele. Ser testemunha é viver de forma coerente com o Evangelho. A nossa vida deve confirmar a mensagem de amor, de perdão, de humildade, de justiça, de misericórdia, de verdade, de santidade e de arrependimento. A nossa vida tem que estar pautada nisso, meu irmão. Se nós falamos que somos crentes, que somos testemunhos de Cristo, mas não perdoamos o nosso irmão, meu irmão, temos que revisar. Se nós falamos que somos crentes e não perdoamos as pessoas, nós não somos crentes. Se nós falamos que somos crentes, somos cristãos, somos filhos de Deus, e a gente não tem amor, não tem a verdade, nós não somos cristãos. Jesus, ele diz em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens. A nossa luz, meu irmão, ela tem que brilhar com a nossa vida, com o nosso caráter. Meu irmão, se nós somos crentes e nós falamos apenas mentira, algo está de errado. Se nós somos alguém que as pessoas não podem confiar, algo está de errado. Ser testemunha é depender totalmente do Espírito Santo. Jesus, ele nos deixou claro que ser testemunha dele é entender que nós não podemos fazer nada sem a presença dele. O Jardim ontem abriu em João 15, onde diz que sem mim nada podeis fazer. E de fato é isso, meu irmão. Sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, não podemos fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo, nada podemos fazer ou ser, meu irmão. Porque nós precisamos. E o Espírito Santo, ele coopera com nós, meu irmão, nos dando poder, nos dando coragem, nos dando sabedoria. Jesus, ele diz que quando nós chegarmos diante dos homens, não devemos ficar preocupados com o que dizer, porque o Espírito Santo vai falar através de nós. Ele te dá coragem, meu irmão, para você ser testemunha dele. Porque ser testemunha dele, meu irmão, você muitas das vezes vai ter que ter coragem. Porque às vezes você vai estar numa roda de amigos, onde todo mundo está falando lá de prostituição, de sei lá o quê, e você não vai cooperar com aquilo. Você vai cortar o assunto, você vai ter que ser careta de vez em quando. Você vai ter que cortar a linha um pouquinho. Porque, meu irmão, ser cristão, de fato, precisa de algumas perdas. Mas testemunhar, meu irmão, de Cristo, nós devemos ser testemunha dele em qualquer lugar. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde estivermos, irmão. As pessoas têm que ver, a gente não tem que ser crente 007 não. Que ninguém sabe que você é cristão, que ninguém sabe que você vai para a igreja. Não, meu irmão, estou falando que você vai ter que falar a língua de crente não. Quer chegar no cara, a paz do Senhor, varão, paz do Senhor, parou. Ô glória, não estou falando que você precisa ficar fazendo isso não. Pode ser normal também assim, de conversar, mas se você quiser ser doido, seja. Mas nós precisamos ser crentes em qualquer lugar, meu. E aceitar, de fato, que nós vamos passar por rejeição, por críticas e por sofrimentos. Como eu disse, a palavra testemunha no grego vem de mártires. Mártires na Bíblia, meu irmão, são homens que entregaram a sua vida como oferenda ao Senhor, como oferta ao Senhor. É homens que falaram: Jesus, a minha vida é do Senhor. E muitos deles morreram por perseguição, por calúnias, porque as pessoas se sentiam ofendidas pela alegria delas. Nero, meu irmão, colocou o crente para ser fogueira viva, porque ele odiava os crentes. Ele ficou doido da cabeça lá, aconteceu um incêndio em Roma lá, queimou a metade das cidades, só a cidade dos crentes que ficou intacta. E ele falou: foi os crentes que botou fogo, já que eles botou fogo, vamos botar fogo nesse também. E nem foi. E muitos homens morreram, mas morreram com alegria, mas morreram porque sabiam que eles eram testemunhas de Cristo. O Ministério de Louvor, se quiser, já pode ir subindo, tá? Pode ir
subindo se vocês quiserem. Meu irmão, nós somos chamados a tornar Jesus visível ao mundo, mostrando com a nossa vida e com a palavra que Ele vive, Ele transforma, Ele salva. Para nós sermos testemunha, meu irmão, nós temos que provar dele. Nós temos que experimentar de quem Ele é de verdade, para então nós chegarmos às pessoas e mostrarmos quem Deus é de fato. Porque, meu irmão, o mundo não precisa de apenas palavras, o mundo precisa de um evangelho vivo. As pessoas, meu irmão, se elas quiserem saber de Jesus, assim, só de ouvir falar, elas chegam, abrem a internet, hoje tem até o chat GPT prega para você. Mas elas precisam de pessoas que de fato experimentaram do Cordeiro. E que elas olhem e falam, dessa pessoa eu não posso falar nada, porque ela é inculpável, ela não tem nada. Não estou falando que nós vamos ser um super crente perfeitos, mas nós temos que manifestar o caráter de Deus, meu irmão. Nós temos que manifestar quem Deus é na nossa alegria. Nós temos que manifestar quem Deus é no nosso sorriso. Nós temos que manifestar quem Deus é nas nossas ações. Não é somente vir para a igreja, meu irmão. Vamos ser bem sinceros, se você se basear apenas em vir para a igreja, uma hora você vai cansar. E tem hora que cansa, tem hora que você fala, não quero ir para a igreja, né, pastor? Tem hora que a gente fala isso mesmo, a gente, não estou cansado de ir para a igreja, todo dia eu vou para a igreja, não quero ir mais não. Mas aí, meu irmão, você vai ser testemunho de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Amém? Amém. Feche os seus olhos, fique sobre os seus pés e feche os seus olhos. Pai, que te conhecemos, Pai, à medida em que nós nos relacionamos com o Senhor, Pai, tudo perde o seu valor de fato, Pai. O dinheiro já não se torna o nosso Deus. Pai, as alegrias momentâneas não nos dominam mais, Pai, porque quando nós provamos do autor e consumador da nossa fé, quando nós experimentamos de quem Deus é, tudo perde o seu valor. Eu preciso ficar aqui. Aleluia. Espírito Santo, aos teus pés. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa vir com uma porção maior da tua presença sobre a nossa vida, Pai. Deixa poder ouvir. Eu declaro, Espírito Santo, que a igreja de Gideões vai experimentar o poder do Senhor, vai experimentar um poder transformador ao ponto de nos tornarmos, ó Pai, testemunhas do Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está derramando uma porção em nossos corações, um anseio e um desejo de te conhecer mais, Pai. Por isso, ó Pai, eu te peço, derrama, desde as crianças até o mais velho, Pai, que o Senhor possa derramar uma porção, um desejo de te conhecer mais um desejo de te conhecer, Pai, um desejo de estar diante do Senhor, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço,
presença, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai. Glória a Deus. Bom estar na presença, né, irmãos? Gostaria que vocês se assentassem aí por mais um minuto. Nós estamos finalizando. Eu quero aqui falar algo ao seu coração nessa noite. Amém? A história que aqui nós estamos vivendo, ela não é só feita de datas. Mas de vidas transformadas. Amém? Nós não estamos aqui só comemorando uma data. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus. Antes mesmo dela existir em quatro paredes. Ela foi edificada sobre a fé, a oração, o serviço, obediência, e ao longo dos anos nós enfrentamos vários e vários desafios. E cada etapa Deus esteve conosco. Eu quero agradecer nessa noite por cada pastor que está do meu lado. Eu quero agradecer cada obreiro que está do meu lado. Eu quero agradecer a cada voluntário que tem se disposto a estar do meu lado. Eu quero dizer que essa estrutura aqui, ela é muito mais do que um prédio. Ela é muito mais do que uma estrutura. E nós estamos celebrando aqui hoje, não é só um aniversário. Nós estamos aqui hoje renovando o nosso compromisso em servir a Deus. Nós estamos renovando aqui o compromisso de ser luz para quem está nas trevas. Nós estamos aqui renovando o nosso compromisso de amar as pessoas. Nós estamos aqui renovando o nosso compromisso de ser sal sobre a terra. Nós estamos aqui hoje declarando e festejando que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? Felizes estamos com este momento de podermos agradecer a Deus, de podermos louvar a Deus nesses 3 dias, de entregar nossas vidas a Deus. Eu digo para você que aqui não são só palavras, são sentimentos, são uma vida entregue diante do altar do Senhor. E eu quero dizer para você que enquanto eu tiver fôlego, meu irmão, eu não vou desistir. Como ontem foi dito aqui, a igreja de Deus, ela não pode parar. A igreja, ela não pode parar, nada pode parar a igreja. Porque fora a igreja não há outro elemento, não há nada depois de nós. Não haverá ninguém depois de nós, irmãos. Nós somos os remanescentes do Senhor. Olha, eu quero deixar algo bem claro para você. Você é o remanescente da sua família. Existe uma coisa que ninguém está enxergando. Nós estamos às portas da Terceira Guerra Mundial. E nós somos os remanescentes da nossa casa.
Não é tempo de nós ficarmos preocupados com nós mesmos. Não é tempo de nós ficarmos brigando por nós mesmos. É tempo de nós salvarmos o quanto mais almas nós pudermos salvar. É tempo de nós abraçarmos quanto mais nós pudermos abraçar, porque Jesus está voltando. E nesses 3 dias eu pude renovar a minha aliança com Deus de servir a Ele. Eu pude ver, meu irmão, nesses 3 dias o quanto eu preciso ser crente para suportar lutas. O quanto eu preciso ser crente para suportar acusações, para carregar fardos. Deixa eu falar com vocês. Pastor, mas Deus não nos chamou para carregar fardo. Deus nos chamou, meu irmão, para ser luz sobre as trevas. Deus nos chamou, meu irmão, para sermos libertadores. Deus nos chamou, meu irmão, para sermos filhos. Deus nos chamou, meu irmão, para exercermos autoridade. Deus nos chamou, meu irmão, para poder dizer para você e para outros que quiserem ouvir que Jesus te ama. E eu quero dizer que enquanto o Senhor sustentar este lugar, nós estaremos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos que estão nos visitando, a todos os que estão aqui, ao Ministério de Louvor. Eu quero agradecer a minha esposa, eu quero agradecer aos meus filhos, eu quero agradecer a vocês que me apoiam, porque sem vocês estarem do meu lado, irmão, eu não chegaria até aqui. Então eu quero que você saiba que eu sou grato. Se existe gratidão, meu irmão, ela está aqui dentro do meu coração por cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um, que nós venhamos prosseguir em conhecer a Cristo, e que nós venhamos caminhar cada vez mais em Cristo, que nós venhamos saber que Cristo verdadeiramente é o motivo da nossa esperança. Amém? Fique sobre seus pés em nome de Jesus. Tuas promessas, até meu ser desfeito ser, teu amor devolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Aleluia. Deus, eu quero orar aqui nesse momento, abençoando esta igreja, este ministério. Pai, eu quero consagrar nesse momento, ó Pai, o ofertório. Que cada pessoa que está aqui seja uma oferta ao Senhor nessa noite. Eu abençoo aqui, ó Pai, os dízimos, as ofertas. Eu abençoo aqui a casa do Senhor. Eu declaro aqui, ó Pai, que tudo quanto fizermos seja para a Tua honra e glória. Pai, que o Senhor sustente cada um dos seus filhos, prospere cada um deles. Nós queremos aqui, ó Pai, oferecer ao Senhor o nosso melhor diante de Ti. E dizer, Pai, que nós somos filhos gratos, filhos abençoados, filhos, ó Pai, que agradecem ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada pessoa. Eu agradeço em especial, ó Pai, aqueles que trabalharam, que fizeram aqui, ó Pai, esses enfeites, que aqui, ó Pai, deram as suas vidas, que aqui, meu Pai, colocaram aqui até meia-noite, até 1h da manhã, empenhando em fazer a obra do Senhor. Estes que estão aqui, ó Pai, às vezes é desde 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Esses, ó Pai, que se disporam, ó Pai, a fazer o que não fariam para ninguém em amor à Tua vontade. Eu declaro aqui a vitória do Senhor, Pai. E eu agradeço ao Senhor nessa noite. Levanta suas mãos. Deus, eu abençoo aqui a casa do Senhor. Eu declaro aqui a casa do Senhor a Tua bênção. Em nome de Jesus. Eu declaro aqui que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.